Tudo bem, queridos? Que maravilha, hein? Estarmos aí novamente aí voltados à pregação do Evangelho. Vocês estão gostando aí dos temas? Vocês estão entendendo? É preciso que saibamos se você realmente está entendendo, tem aí se inteirado grandemente e vocês também estão sentindo a presença do Espírito Santo através desses estudos? Isso é maravilhoso, porque é o Espírito Santo quem faz a boa obra, tá? Ele só precisa mesmo da sua decisão. Vamos orar um pouquinho para iniciarmos o estudo de hoje sobre o Espírito Santo. Nosso Deus, nosso Pai, abençoe-nos agora com a tua santa iluminação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você sabe quando Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Por amor a nós, a mim e a você, por isso que hoje temos a graça do Senhor, mas temos também o auxílio maravilhoso de uma pessoa. Os discípulos, de certa feita, falaram, mas mestre, vamos ficar só? E ele disse, não vos deixareis órfãos, né? E veja bem, realmente ele deixou outro consolador. João capítulo 14, tá? No verso 26 nos diz que o Consolador, o Espírito Santo, ele veio ensinar todas as coisas. Então, qual é o papel do Espírito Santo? Na sua ascensão ao céu, ele deixou o Espírito Santo. E para isso ele falou em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que tem feito essa obra final para a manifestação da volta de Jesus em breve. O Espírito Santo é Deus, tá? Você lembra de Atos capítulo 5, versos 3 e 4, em que Ananias e Safira ali mentindo, o próprio Pedro chegou para eles e falou, não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. Por isso que o Espírito Santo, ele também sente, ele também passa por situações. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia que dá. Muitos pensam assim, é por isso que o Espírito Santo não pode trabalhar neles, né? Porque só trabalha em quem tem realmente o Espírito Santo. E ter o Espírito Santo, na verdade, é ter também o poder de Deus, é o poder do Altíssimo. Eu estou aqui, por exemplo, guiando essa live aqui, esse momento de estudo, mas eu garanto que eu não estou só. Na verdade, aqui está o Espírito Santo com a sua iluminação. Só que o Espírito Santo deve estar conosco. Como que a gente então vai entender? Gálatas 5, verso 22 a 23, nos mostra que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade e mansidão. O Espírito Santo, ele é produtivo. Ele a cada dia ele produz mais e mais. É ele que nos orienta nessa caminhada chamada santificação. É ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, segundo João capítulo 16, de 7 a 13. É ele também que direciona a nossa vida até com gemidos inexprimíveis, né? Romanos capítulo 8, tá certo? Veja, o Espírito Santo, ele nos convence de tudo. Nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo é Deus. Por isso, queridos, a maior importância que nós devemos dar ao Espírito Santo é, na verdade, entender o Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, como eu falei, amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade e mansidão, mostram realmente a presença dele. Outra coisa, o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo, sendo Deus, ele trabalha com a verdade. O Espírito Santo não mente, tá? E o Espírito Santo age também de forma progressiva. Por exemplo, lá no tempo de Pentecostes, ele agiu daquela forma. Lembram? Atos capítulo 2, houve ali uma manifestação do Espírito Santo descendo ali sobre os apóstolos e eles realmente foram cheios do Espírito Santo. Mas veja que eles não faziam algo incomum
deles. Eles faziam algo, realmente uma necessidade em que o Espírito Santo usasse eles de forma para discernir, não criar confusões. Está dando para entender? Atos 2, verso 8, por exemplo, do 1 ao 4, ali se chama a descida de Pentecoste, né? Muita gente pensa que ser pentecostal ou ser pentecoste é ser cheio do Espírito Santo a ponto de pular, gritar. Não é nada disso, tá? Veja, eu conheço algumas pessoas, exemplos bíblicos, tá? As pessoas da Bíblia, os 40 profetas, entre ele aqui, o nosso Deus, Jesus, né? Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Você encontra ele pulando, gritando, falando outras coisas? Claro que não, né? Veja, Maria foi cheia do Espírito Santo, uma mulher tão especial, né? Admirada, né? Verdade? Mas veja, não adorada, mas admirada pelo Espírito Santo, que a visitou e que o anjo Gabriel a visitou, mas não para adorá-la, né? Mas para respeitá-la como uma mulher que iria conceder ali um ente santo. Foi cheia do Espírito Santo. Ninguém encontra Maria pulando, gritando, não é verdade? Então, olha Isabel. Isabel, a mulher de Zacarias, querido. Também, olha, tudo isso em Lucas capítulo 1, do verso 35 em diante, tá bom? Olha lá, olha o nascimento de Jesus, também nasceu cheio do Espírito Santo, mas o menino não gritou, não fez nada, foi normal, não é verdade? Agora vamos lá no batismo de Jesus, vamos no batismo de Jesus? O Espírito Santo desceu e pousou no ombro de Jesus em forma corpórea. Olha bem que interessante. Mas ali não tem nenhuma afirmação que ele pulou, gritou, né? E ele foi batizado. E ele deu essa ordem. Qual foi a ordem? Para a gente se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir do momento, lembra do assunto passado? Quando nós nos batizamos porque o Espírito Santo nos convenceu, né? E aí, a oportunidade que a gente deu em abrir o coração, ele nos converte. Mas veja, quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos batizados pelo Espírito Santo, tá? Talvez você pense, mas não blasfeme contra o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Mateus 12, né? Verso 32 em diante, 33, olha o que diz. Na verdade, lá afirma que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras e não blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Vou te dar um exemplo. Sabe quem escreveu os 10 mandamentos? Foi Deus, não foi? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando eu recuso o Espírito Santo, na verdade eu estou blasfemando contra ele. Aí Jesus também nos falou, se confessar os pecados, realmente. 1 João capítulo 2, verso 1, né? Aí 1 João 1, verso 9 também, né? E veja, nós precisamos andar na luz como Jesus andou na luz. Então, muito bem, se eu realmente confesso meus pecados e dá tempo para isso, e aí eu me arrependo, eu já estou de volta à reconciliação com o Espírito Santo, com Jesus e com a divindade, Deus. Correto? Mas se eu morrer recusando, por exemplo, os 10 mandamentos, eu estou blasfemando realmente contra o Espírito Santo. Agora, muitos entendem que blasfemar contra o Espírito Santo é recusar algumas coisas êxtases, dizendo que é o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Vamos voltar ao Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. O que eles falavam não era estranho. Quem ouvia eles entendia, segundo a própria língua deles mesmo. Atos capítulo 2, do 8 ao 11. Eram partos, medos, elamitas, Capadócia, Panfilha, do ponto da Ásia. Todos eles ouviram falar na sua própria língua materna. Então, o que fez a tradução? O Espírito Santo. Os apóstolos falavam no próprio idioma e o Espírito Santo levava a cada um segundo a sua língua de nascença. Atos capítulo 2, do 8 ao 11. Deu para entender? Agora olha Paulo lá em 1 Coríntios, querido. Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14.
Olha só o que ele chega a dizer no verso 10, por exemplo, ele diz assim, olha, eu contudo, eu prefiro falar na igreja, verso 19, 5 palavras inteligíveis do que 10.000 palavras em outra língua. Por quê? Paulo realmente tinha um dom de línguas, né? Falava vários idiomas e ele entendia o que era falado na igreja, mas nem todos falavam. E muitos se aproveitam dessa situação para dizer que falam línguas porque são cheios do Espírito Santo. Queridos, olha só, foi uma necessidade do Espírito Santo atuar no Pentecoste, há uma necessidade hoje do Espírito Santo estar atuando agora, ó, contigo, a gente aqui conversando, você está entendendo tudo, não é? É o Espírito Santo. Talvez eu esteja falando para alguém, ou talvez esse vídeo aqui está indo bem distante, que eu nem imagino, para alguém de outro idioma, mas olha só, tem um tradutor aí, não tem? Quem você acha que arrumou esse tradutor para você? O Espírito Santo. Olha que maravilha, que coisa boa falar sobre essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Aí Paulo, lá em 1 Coríntios 14, 16, ele chega a dizer que Deus não é Deus de confusão. No verso 22 do capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo chega a dizer assim, você acha que dom de língua ou falar línguas estranhas é para crente ou incrédulo? Aí ele diz aí, ó, que o cristão, o crente, ele fala o que o Espírito Santo concede, com discernimento. Mas o incrédulo, ele fala qualquer coisa e vão dizer para você que é louco. Verso 33, tá bom? Do capítulo 14. Queridos, dá para você entender o discernimento? Olha só, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Eu orei antes, não foi? Pedi a direção e auxílio de quem? Do Espírito Santo. Então veja, é o Espírito Santo que trabalha de forma racional. Veja, o Espírito Santo, quando eu falei no início de Gálatas 5, 22, 23, eu estou falando de domínio próprio. O Espírito Santo, ele mantém equilíbrio. Ele nem é mais, nem é menos, mas ele age conforme a luz que você tem. Não é maravilhoso conhecer o Espírito Santo? Você gostaria de conhecer o Espírito Santo melhor? Você gostaria de entender melhor o trabalho do Espírito Santo? Eu louvo a Deus por isso, tá? Porque o mesmo Espírito que atuou lá em Jesus no batismo, que atuou em Maria, que atuou em Isabel, que atuou em João Batista, em Isaías, em Jeremias, é o mesmo Espírito que está atuando agora nesse momento no teu coração. Sabe por quê, querido? O Espírito Santo é Deus e desde o princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Entende? Jesus desde o princípio estava com Deus, ele era Deus e ele é Deus e está aqui hoje conosco. Que trabalho bonito de Deus, né? Olha, veio, se fez carne, habitou entre nós, nos defendeu aí, éramos condenados pelo pecado, e aí depois ele enfrenta ali a cruz para pagar o preço por mim e por você, vai, sobe ao céu, hoje ele está no lugar santíssimo do céu, mas não nos deixou órfão. Olha que pessoa maravilhosa que está conosco hoje, o Espírito Santo. Peça sempre ao Espírito Santo, Senhor, me rebatiza com o Espírito Santo. Senhor, me ajuda a tomar a minha decisão e venha para o Espírito Santo da verdade. Atos 5:32 diz que nós somos testemunhas a ponto desse fato para aqueles que obedecem. O Espírito Santo trabalha justamente naqueles que obedecem ao Senhor. Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Aí, acabando aqui esse momento, eu quero só lembrar uma coisa. 1 João 4, verso 1 diz que, amados, não descrédito a qualquer espírito, antes provai se é de Deus. 2 Coríntios 11 também fala que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar e para eles mesmos vão prestar conta, tá certo? De tudo. Então, nós precisamos entender isso aí, tá, queridos? Cuidado, olha, ore a Deus. Se você é uma pessoa sincera, uma pessoa de Deus, sabe o que você deve fazer? Você deve orar ao Senhor, você deve clamar ao Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, me batiza com o teu Santo Espírito. Senhor, me dá a tua bênção. Senhor, me ajuda. Senhor, ilumina a minha vida.
Senhor, não me deixe ser enganado por qualquer espírito. Senhor, eu quero ser teu filho. Senhor, eu quero estar do teu lado, mas eu quero seguir a tua palavra, eu quero seguir a verdade. É seu desejo? É seu desejo? Inscreva-se no link, divulgue esse estudo para muitas pessoas. Sabe o que as pessoas estão precisando hoje? Não é só a vacina é uma prevenção, a máscara é uma prevenção, tudo isso é uma prevenção. Mas a maior necessidade humana para suprir as ansiedades, sabe, as síndromes de pânico, as depressões, é o Espírito Santo. Vamos clamar ao Senhor para o Espírito Santo atuar na vida das pessoas e libertá-las e dar forças a elas. Vamos ajudar, vamos orar para o Espírito Santo iluminar os médicos, os cientistas, né? Os médicos. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo ilumine os religiosos do mundo a se unir, a clamar o Espírito de Deus da verdade para fazer do Evangelho a maior obra. Aliás, muitas coisas ainda não ocorreram nesse mundo, porque o Espírito Santo ainda trabalha em nosso favor. Mas chegará um dia em que a porta da graça vai se fechar e ele vai parar de trabalhar. Gostaria você de aceitá-lo, de fazer um propósito agora com o Senhor pela sua vida, pela vida da família? Posso orar por você? Obrigado, Senhor, pela presença e companhia do Teu Espírito. Abençoe essa família, abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua luz, te dê a paz. Em nome de Jesus, hein? Aguarde o próximo estudo, inscreva-se no link, hein? Deus te abençoe.